Fazendo, Tô. boa noite. Fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos mais um dia encarnados. Ó Mestre, permiti, Senhor, que os Espíritos Consoladores nos amparem, nos inspirem e nos protejam. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos hoje no item 193 de O Livro dos Espíritos. Continuando os nossos estudos. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. 194. É possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? A pergunta é estranha, né? Mas foi essa a pergunta mesmo. A alma de um homem perverso pode tornar-se um homem de bem? Sim, se ele se arrependeu. Isto constitui, então, uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria a que ascenderam em suas diferentes existências corporais. Pode descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Então, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos deixa muito claro para nós que nós evoluímos e não regredimos. Então, é por isso que um homem degenerado hoje pode se tornar amanhã, em outra vida, ou até mesmo nessa, em alguém regenerado. A própria palavra regeneração, ela já é, você só regenera o que antes estava degenerado. Então, isso é um princípio do conhecimento espiritual. Você, ao evoluir, você não retrograda. Você não retrograda. Esse item 193 se trata, portanto, de um princípio básico do conhecimento espírita. Nós não somos apenas um corpo físico. Os fenômenos espirituais que ocorreram no século XIX aguçaram a atenção dos homens estudiosos. E esses homens estudiosos perceberam que por trás do fenômeno não havia mente humana, mas pessoas desencarnadas. Allan Kardec, ao perceber isso, vai de encontro a essas criaturas sem corpo físico, que habitam o extrafísico, e lhes pergunta uma série de questões humanas. Isso é a doutrina espírita. E uma das coisas que a gente descobre com o conhecimento espírita é a reencarnação. Nós já vivemos outras vidas.
nós já vivemos outras vidas e tivemos um número imenso de outras experiências. Uma pessoa, ela estava no cemitério, na cidade de Ubá, ela não conhecia a cidade, essa cidade lá em Minas Gerais, e ela foi lá na cidade de Ubá. Eu não me lembro o nome das cidades, eu estou falando um nome só para contar a história. O nome da cidade eu não me lembro, tá? Estou citando Ubá só para poder, mas eu não me lembro qual era a cidade exatamente. Então, ele não era de Ubá, ele era de uma outra cidade, ele era de Leopoldina, da cidade de Leopoldina, e foi no enterro em Ubá. Ele nunca tinha ido a Ubá, não conhecia, né? E andando pelo cemitério, ele se depara com uma tumba, um nome e uma foto. Quando ele olha para aquela tumba, aquele nome, aquela foto, ele sente tonteira, ele tem lembranças que não pertencem a essa vida, e ele desmaia, tem um semi-desmaio. Ele teve uma retrocognição, uma lembrança de vida passada. Aquela foto, aquele túmulo, é dele, de uma outra vida. Ele reencontrou, dentro daquilo que nós chamamos de coincidências significativas, uma outra vida que ele tinha tido há 40 anos atrás. Ele estava ainda na casa dos 29, 30 anos. A família daquela vida passada não tinha nenhuma relação com a família dele. Ele foi procurar, mas estava ali para aquela pessoa que não conhecia nada de nada, a realidade da reencarnação. Casos como esse há aos milhares por aí. Milhares de casos. Você vai ter no Brasil a figura do Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade escreveu uma obra chamada Reencarnação no Brasil. Reencarnação no Brasil. E nessa obra, Reencarnação no Brasil, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, eu vou botar aqui para vocês, coisa boa merece ser divulgada, não é isso? Nesta obra, Reencarnação no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães de Andrade vai investigar vários casos de reencarnação em que as pessoas lembravam-se de outras vidas. Você vai ter, nos Estados Unidos, pesquisadores como o doutor Ian Stevenson, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, você vai ter o doutor Ian Stevenson, vou mostrar aqui para vocês. Calma, aguardem, que eu já estou aqui coletando na internet.
Então, vocês vão ter... Vamos lá. Ele tem mais de uma obra, tá? Muitas delas, a maioria delas, não foi traduzida para o Brasil. Então, India, Cases of the Reincarnation Type, volume 1. 10 Cases in India, Dr. Ian Stevenson. Mas por que você está falando disso, Anderson? Eu estou falando disso para a gente poder entender que a doutrina espírita fala disso. E ao falar a doutrina espírita da reencarnação, 20 cases suggestive of reincarnation. Ele sempre coloca, ele não tem ligação com nenhuma religião. Ele está em busca da pesquisa e do fenômeno. Ok? Eles falam sugestivo porque é assim, né? Ele não quer dizer... ele não tinha dúvida nenhuma. Ao final da vida, ele colecionou um número imenso de casos, né? Ele não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Então, você que está nos ouvindo aí, por acaso, acessou agora, nesse momento, essa E o doutor Banerjee, também é um indiano que investigou vidas passadas. O Dr. Banerjee também lançou, ele teve aqui no Brasil, tá? Desses livros aí, nós vamos ter esse livro aqui, do Dr. Ian Stevenson, ele está em português. 20 casos de reencarnação. Não creio que você só ache ele. E Stevenson, você só ache ele em sebo. Nós compramos o livro e os casos são bem, assim, impactantes. O Dr. Ramendras Banerjee, na Índia, também investiga a mesma coisa. O Dr. Ramendras Banerjee, inclusive, esteve aqui no Brasil, né? Ele soube que no Brasil havia um número grande de pessoas que entendiam existir a reencarnação. Então, ele veio aqui no Brasil e ele já investigou, gente, mais de 3.000 casos de reencarnação. Mais de 3.000 casos de pessoas que lembravam de reencarnação. Nós mesmos, muitas vezes, sem saber, nos lembramos de casos de reencarnação. Só que, como muitas vezes a pessoa ela desconhece isso, ela desconhece que isso existe, ela não consegue associar uma coisa a outra. Percebam bem, por que eu estou falando da reencarnação? Porque nós estamos falando desse item 193 e 194, em que Kardec nos fala que o espírito, em suas novas existências, não desce, não involui, não retrograda. Ele pode mudar de posição social. Você pode ser milionário nessa vida e, na próxima, ser mendigo. Aliás, acontece muito. Mas isso não altera o teu conteúdo íntimo. Mas, Anderson, uma pessoa que é médica e que ela teve mestrado, doutorado, pesquisas avançadíssimas no campo da inseminação artificial, com títulos, com cursos no estrangeiro. Como pode uma pessoa dessa violentar mulheres? Isso não é uma decadência?
Vejam bem, gente, aí é aquela velha confusão que a gente faz. Título, conhecimento intelectual, não tem a ver com caráter. Então, o fato do indivíduo ter boa capacidade intelectiva, ter conquistas no campo intelectual, não significa que ele é evoluído. Isso é uma visão que a gente precisa entender da evolução. A evolução espiritual, ela dificilmente acontece de eito, como um todo, de eito, tudo de uma vez só. Dificilmente. Em cada vida, você tem inúmeras experiências que trazem para você aprendizados ou não. Então, uma pessoa, uma pessoa que, por acaso, Espera aí, gente, eu fui tentar baixar uma imagem. Vocês estão ainda aí? E deu pane. Ah, tá aqui. Eu acho que eu não caí, não. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui essa imagem. Estão vendo essa imagem aí? Sim. Imagine isso daqui é a evolução. São como vidros partidos. Em cada vida, você vai conquistando pequenas coisas. Em uma vida, você pode conquistar, é como um mosaico, um quebra-cabeça. Eu acho que o quebra-cabeça até ficaria melhor para entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver aqui. Quebra-cabeças. Deixa eu achar uma imagem aqui bem interessante. Não achei, não vou perder tempo. Vou pegar qualquer uma. Aqui. Talvez isso explique melhor. O processo de evolução espiritual é um enorme quebra-cabeças que você vai montando como conquista. Cada montagem é uma conquista. Isso não significa que você já montou tudo. Há muita coisa ainda a ser feito. Então, certas características que uma experiência encarnatória dá, pode nos iludir pensando que a pessoa está toda evoluída. Na verdade, ela tem algumas coisas que ela conseguiu já acumular como conquista, mas ela não acumulou tudo. Então, quando a gente vê alguém cometer um ato, bater numa mulher, assassinar uma mulher, ele não decaiu. Na verdade, ele ainda não conquistou a não violência. Ele não tem ainda esse nível de consciência de que agredir uma pessoa porque ela não quer mais ter relacionamento não é admissível. Entenderam? Mas a sociedade melhorou. É verdade. A sociedade melhorou, avançou. Você tem a Lei Maria da Penha. Se vocês, homens que estão aqui, baterem nas suas esposas, nas suas namoradas, vocês podem ser enquadrados, nas suas ex-namoradas,
vocês podem ser enquadrados na Lei Maria da Penha. A sociedade influencia o nosso comportamento. E nós, indivíduos, agimos na sociedade e evoluímos, como dizem os espíritos, através do contato social. Nossa liberdade de agir é condicionada dentro da sociedade, do que a sociedade permite e não permite. Então, em uma dada sociedade, você pode não ter batido na sua mulher, não porque você não tem ainda essa tendência, mas porque a sociedade é tão repressora nesse sentido que você ficou constrangido. Aí, numa próxima vida, tu vai para uma sociedade em que isso é permitido. E aí você dá vazão àquela instintividade devido ao quê? Você ainda não conquistou isso. Entenderam? Quando eu conquisto algo, quando eu de fato conquisto algo, é como se meu espírito fosse essa bolinha aqui. Quando o espírito evolui, ele não tem como involuir, porque é nível de consciência. Deixa eu mostrar para vocês. Quando o espírito passa desse patamar para esse aprendizado ele não perde nunca mais. Ele não tem como voltar a ser isso aqui. Porque ao passar daqui para cá, o que muda? O nível, a capacidade de entendimento. Entenda a bolinha como visão. A tua percepção das coisas é maior do que a anterior. Você não pode comparar com outra pessoa. Não se preocupe em comparar com outras bolinhas. Essa bolinha é a sua. Então, essa bolinha é a de cada um de nós. Eu não posso me comparar com companheiros, vocês aqui, ninguém. Quando a minha percepção ela se amplia, não quer dizer que eu me tornei perfeito, puro. Não. Quer dizer que a minha percepção da realidade se ampliou. Essa percepção da realidade eu não perco. Se ela é uma conquista verdadeira, sólida, constituída. Esse que é o problema. Então, se uma pessoa... ele é médico, mas ele, num surto de egoísmo terrível, na hora de fazer inseminação artificial, não usa o sêmen do pai, usa o sêmen dele, e faz isso para 200 casais, ele ainda traz dentro de si uma indiferença imensa. Ainda, intelectualmente, socialmente, ele pode ter capacidades, mas a alma dele ainda é uma alma bruta. E isso, às vezes, a gente tem dificuldade de entender. Por isso que, às vezes, a gente vai para um país como Noruega e acha que todo mundo lá é mais evoluído do que a gente. Porque a Noruega tem isso, porque o Japão tem aquilo, porque a Finlândia é assim assado. Mas isso, gente, é exterior. É perigoso fazer comparações nesse sentido. A própria antropologia, ela aboliu o termo primitivo por causa disso. Antigamente, na época de Kardec, do século XIX, na Europa, se acreditava que quem não se vestisse como europeu se veste. Quem não acreditasse no Deus branco do europeu. Quem não tivesse as mesmas práticas era primitivo. Com o avanço da antropologia, começou a se tomar mais cuidado. Não é não reconhecer que há culturas mais simples, mas é entender que
há culturas extremamente complexas fora daquela marcação europeia. Há culturas simples? Há. Sim. Bem simples. Então, vou contar uma história, já que vocês estão calados. Vamos lá, Rui. (193) e 194. Quer comentar, Rui, alguma coisa? Ajuda a gente aí. Hoje não. E agora não. Então, vou contar a historinha. Espíritos de um mundo melhor não eram espíritos mega superiores, não, tá? Eles eram um pouco melhor. São um pouco melhor do que a gente. Um pouco melhor. São espíritos de luz. Oh, coloca no altar. Não, nada disso. São um pouco melhores. Foram convidados pela espiritualidade para trazerem para este planeta alguma de suas conquistas no convívio de humanidade. Eles foram convidados a trazer como eles conviviam, para que a gente vendo, a gente comece a perceber, caramba, é uma possibilidade. Ok? É assim que a gente evolui, pelo contato social. Espíritos melhores trazem valores melhores e a gente vai crescendo. A sociedade vai crescendo. Há aqueles que acompanham, aqueles que vão na frente, à frente do espírito da época, há aqueles que acompanham a sociedade e aqueles mais atrasados. Esses espíritos vieram de um mundo um pouquinho melhor do que o nosso, um pouquinho melhor. E aí eles reencarnaram em grupo. Onde eles reencarnaram? Belém, no Pará. Como índios. E lá, como índios, aquele povo mostrou como tratam os filhos. Sem violência, sem agressão, integrando o curumizinho na sociedade, dando a ele espaço, dando toda a afeição, vivendo em comunidade. E o líder nunca mandava. O líder, eles criaram uma forma de governar em que toda essa noção de poder, mando, ostentação não existe. Então, o líder era aquele que mais amava, que mais amparava, que mais se doava. E não havia preocupação de disputa, porque o papel do líder não era o de mandar. E vocês vão ver isso por aí. Há livros falando desses povos. Cumprido o processo, eles voltaram para o mundo deles e deixaram que os daqui mesmo pudessem perpetuar, de alguma forma, o processo. E o que eu estou querendo contar com essa história? Eles eram melhores do que nós. E vivenciaram uma vida que a maioria de nós ainda nem concebe emocionalmente pensar. Não é que a gente não queira. Emocionalmente, a gente não consegue. Querer, a gente até acha legal. Pô, é muito bom. Mas, emocionalmente, nós não temos maturidade para viver isso. A gente se estressa demais. A gente quer impor, a gente quer dominar, a gente quer. Então, Rui, fala lá. Então, Anderson, essa questão 94, o Kardec ele deixa assim uma coisa meio estranha nessa pergunta, né? Ele pergunta: a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um acelerado? Essa observação que ele faz aqui, nessa pergunta, é como se a alma de um homem de bem fosse reencarnar em um corpo, esse corpo, sim, que era de um acelerado, uma pessoa ruim. E não é bem assim. O espírito que vai animar aquele corpo, que já vem com aqueles traços de personalidade, né, de vida passadas, e que ainda não evoluiu o suficiente. Se ele não é o corpo que faz o homem, ou ser acelerado, ou homem de mal.
sim o espírito, né? Então, ele deixou uma dúvida, eles responderam aqui de uma forma bem sucinta, né? Não visto que não pode degenerar. Tudo bem, isso aí a gente entendeu, mas essa pergunta aí deixou assim umas dúvidas que, poxa, a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um acelerado, com quem fosse o corpo que traz esse verdade. vestígio, né? Esse vestígio. E não é o corpo, e sim o espírito daquele que está É, animando aquele corpo, né? a É só gente para tem tirar que... essa dúvida, que algumas pessoas que podem estar fora do estudo nosso, ler, e vai ver que há uma coisa que bate muito bem essa pergunta É só dele, uma né? forma dele expressar, né, que a doutrina está iniciando, e ele está tateando esse conhecimento, né? E então é bem o início da doutrina. Então é por isso que ele fala assim de uma tal forma que parece realmente que o corpo em si é algo independente do espírito, mas não é Que nem, isso, né? que nem É o você acabou de espírito. falar. O espírito nasceu lá no corpo, lá de um civícola, lá como índio, mas mesmo esse corpo sendo brutalizado, ele, por ser um espírito mais evoluído, ele deixou ali uma coisa muito boa para aquela sociedade indígena que ele estava ali naquele momento. E aí entra a questão de que quando eu faço uma verdadeira conquista, dificilmente você vai ver aquela pessoa, dificilmente não, aquela pessoa, ela não vai cair, mesmo que a sociedade esteja presa a um costume mau, a um costume inferior. Não só a sociedade, até um grupo de pessoas, né? É Por verdade. exemplo, um grupo de alunos ali, ou de estudantes ali numa sala de aula, se você cai ali, você pode, dependendo da índole daquele grupo, né? Apesar de estar dentro do mesmo colégio, a gente está aí ampliando aí como fosse uma escola, mas aquela turma naquele momento, aquelas crianças parece que se reuniram e eles são tudo assim rebeldes, são pessoas cruéis, enquanto que a outra turma do lado, aquele grupo de estudantes já não tem aquele mesmo comportamento. Então essa coisa aí né? A Essa sociedade, questão, dependendo do ponto de vista que a gente vê, né? Ou micro ou macro, né? a questão da escola, ela pode trazer vários exemplos, inclusive uma turma ruim com um aluno bom. Então, aquela turma ruim atrapalha o bom desenvolvimento do aluno bom. E muitas vezes o aluno razoável ele se torna ruim, porque a turma é ruim. Aí você Tanto diz, ele degenerou? Não. Como a turma não trazia elementos de crescimento e ele ainda estava num processo, a turma não deu a ele condições de se manter resoluto, dedicado àquilo que ele se comprometeu antes de entrar na turma. Então, levamos para a sociedade. Quando o mundo ainda é muito patológico, os valores desse mundo são muito doentios, nós que não temos conquistas e reencarnamos naquele mundo, tendemos a reproduzir a patologia do mundo. Aí, o que a espiritualidade faz? Ela, de quando em quando, manda educadores, pessoas melhores, que estarão ali para dar uma base melhor, seja no campo intelectual, seja no campo moral, uma base afetiva, uma base nos valores. Muitos desses, quando chegam, são mortos, são assassinados, são queimados, são crucificados.
Porque eles estão mexendo com algo que é muito pesado, que é muito denso. Mas eles deixam um rastro de luz, que alguns poucos começam a seguir. E é assim que as pessoas vão evoluindo. Por isso que a evolução é muito lenta. E por isso que é um erro a gente pensar que pode mudar consciência. A doutrina espírita, ela, ao trazer esses conhecimentos, ela não tem a pretensão de mudar a você, meu amigo. Você. Ela informa. E, a partir da informação, ela quer educar. Mas é um processo de autoeducação. Eu pego o conhecimento e uso na minha vida, ou não, como nós falamos semana passada. A doutrina espírita informa, e o que ela informa é fantástico, é impressionante, porque não é fantasia. Quando você sai do corpo, olha para o seu corpo físico, deitado na cama, e se vê em perispírito, acabou a crença. Não há mais crença. Você entende que você é um espírito imortal. Essa experiência, ela é impressionante, ela é impactante. A mesma coisa quando a pessoa tem essa experiência em situação de doença, em que ela está num coma e ela se vê fora do corpo, na experiência de quase morte. Ninguém que tem uma experiência dessa, quando volta para o corpo, fica o mesmo, ele melhora como indivíduo, se ele já tiver maturidade para isso. Então, o conhecimento espírita quer trazer esse impacto. Você que está aí, você é um espírito. A sociedade, as crenças, os conhecimentos, as religiões, as tradições, tudo ok. Mas saiba que, como espírito imortal, independente das crenças, dos rituais, da cor de pele, da sexualidade, o que vale é o teu caráter, é o teu sentimento, é a atuação no bem. O que vale é a convivialidade, a fraternidade, o não ódio a ninguém. Qualquer ódio, qualquer violência não se justifica perante essa realidade espiritual da vida. Então, se você é a favor de bater em mulher, se você é a favor do racismo, do preconceito contra o negro, contra o índio, contra o homossexual, contra o estrangeiro, contra o imigrante, contra o americano, se você traz isso com o conhecimento espiritual, isso não se justifica. Nenhum ódio, nenhum preconceito, nenhum asco, nenhum nojo se justifica. Por isso que, muitas vezes, a pessoa, ao receber o impacto dessa informação, ela recua. Ela recua. Porque é muito inquietante. Põe por terra séculos de doutrinações, lavagens cerebrais, maquinações, maquiavelismos. Conhecimento espírita, ele abre a consciência a um patamar, se a pessoa se permitir, maravilhoso, quando você percebe, caramba, eu sou o responsável pela minha felicidade, eu sou o responsável pela construção do meu caráter, eu sou o responsável pelos meus atos. Isso às vezes choca. Eu sei que choca. Mas consola, se você entende. Se você entende, isso consola. Se você não entende, você corre para as igrejas. Porque isso é muito abrupto. Porque te coloca na tua mão a responsabilidade pela tua vida.
Quando eu entendo isso, eu começo a querer mudar, mas ainda estou fresco. A coisa ainda é tênue. Eu não consegui evoluir. Eu falo bem, mas enquanto espírito imortal, essa informação ainda é uma casquinha. Ela ainda não é uma coisa de um espírito sedimentado. E isso que, às vezes, a gente se engana. A gente pensa que o fato da pessoa ter conhecimento, fazer palestra, ser médium, ser dirigente de uma casa espírita, ser isso, ser aquilo, ela é evoluída. Não é, gente. Você pode falar muito bem, chorar de emoção. Anderson. Isso é perfumaria. A concretude da evolução é você reencarnar num país e não escolher tiranos, não matar pessoas, não aplaudir tapas, não matar, atropelar pombos, acelerar o carro para matar os pombos, não roubar, não trair. É isso que atesta o teu nível de espiritualidade. É você estar dentro de todo um contexto em que tudo é permitido e você não se permitir. A maioria dos seres humanos, ora reencarnados, não estão ainda nesse nível. A maioria de nós, eu estou falando não de vocês, estou falando de nós, humanidade. Se estivéssemos em cargos políticos, faríamos o mesmo que muitos políticos fazem, devido às facilidades. É fácil ter botar um assessor que ganha 15 mil, pagar ele 3 mil e ficar com 13 mil. O povo ainda vota em você, te dá milhões de votos, ainda diz que você é o cara. E você vai roubar e vai roubar, porque todo mundo te aplaude. Então, não pensa vocês que é fácil escapar disso, não, tá? É muita facilidade. Rui. Não, você falava no início como você acabou de dizer também, sobre a pessoa ter um nível de cultura, de conhecimento, pode ser PhD, pode ser doutorado, ele não faz diferença nenhuma, realmente, esse conhecimento, porque assim, eu tive uma oportunidade de ter uma experiência dessa quando eu dava aula na faculdade, e eu observei que eu dava aula para o primeiro período, né, e para o último período de direito. Eu observei que o pessoal do primeiro período, como era uma garotada mais nova, né, e eles estavam assim completamente assim, pessoas boas. E eu dava aula como no último período de direito, o pessoal, olha, era um troço assim esquisito. Ou seja, eles começaram cru, mas obtiveram conhecimento, eles, em vez de melhorar, eles, não sei, porque eu não tive a oportunidade de acompanhar eles, mas eles estavam bem pior do que aqueles que estavam iniciando. Eu fiquei assim, isso até hoje me choca, porque você vê que o conhecimento não é tudo para as pessoas. Esse conhecimento não está no espírito, né? Esse conhecimento não vai ajudar o espírito a evoluir moralmente. A verdade é essa. Jaqueline, está aí? Jaqueline, eu estou correndo lá para o Arautos, tá? Termina e derruba do YouTube, por favor, para entrar a palestra. Gente, ainda tem 2 minutinhos aí para terminar, 7h20. Eu estou indo lá para o Arautos, tá bom, gente? Que Jesus nos ampare. A Jaqueline vai encerrar para a gente poder fazer a transição lá para a palestra do Arautos. Sim, gostaria de fazer a prece final. Ninguém, silêncio absoluto. Vamos agradecer a Jesus, ao benfeitor espiritual da nossa casa espírita, Francisco de Assis, a espírita amiga, responsável pelo estudo na noite de hoje. Clamamos a Ti, Jesus,
que possamos cada vez mais seguir os seus caminhos, seguir os seus passos, nos transformarmos dia a dia, vencendo as nossas más inclinações. Pedimos a Ti que envolva todos os nossos irmãos aqui presentes, dos dois lados da vida, com muita luz, com muita paz e com seu amor. Pedimos a permissão para dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Assim seja.